Pondé, 20 anos depois do Talibã ser apiado do poder, agora ele volta ao poder e com ele volta também o fundamentalismo religioso, que tem essa interpretação radical, literal, da lei islâmica. De onde é que veio esse fundamentalismo, Pondé? Então, Thaís, na verdade não vem do islamismo, né? O conceito. Acho que a gente pode aproveitar o momento para esclarecer um pouco isso. A expressão fundamentalismo, ela está muito mais ligada à história do movimento evangélico nos Estados Unidos do que propriamente a história do Islã, né? Porque o movimento evangélico protestante, aquele protestantismo profundo americano, certo? Que se associa, por exemplo, a eleitores do Trump ou alguma coisa assim. Esse protestantismo no começo do século XX, ele defendia certas posições bíblicas, como já o criacionismo, né? Eles resistiam ao darwinismo, à emancipação feminina. Então, eles tinham uma proposta de viver segundo os fundamentos do cristianismo. Inclusive foram escritos livros, artigos, em que isso aparecia. Essa ideia de você viver de acordo com o fundamento, ou seja, você fazer um movimento de recusa da história e da transformação das interpretações bíblicas. É daí que veio a expressão fundamentalismo. E veio, inclusive, no sentido positivo autodenominacional. O que significa isso? Eles mesmos se chamavam de fundamentalistas como um elogio, como a pureza doutrinária. Pureza doutrinária porque eles resgatavam os fundamentos. Exatamente isso. Mas ao resgatar os fundamentos, eles também faziam um movimento em direção ao passado, não é? Resistência à modernização, reação à modernização. Isso é uma categoria, é claro que à medida que você olha esse fenômeno e você vê, por exemplo, o uso, por analogia com a Revolução Islâmica no Irã, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quer dizer, quando o Irã faz aquele movimento de criar uma república islâmica, a imprensa americana, os intelectuais começam a usar, por analogia, a expressão fundamentalismo para o movimento que acontecia no Islã. Tanto que, durante o tempo, virou sinônimo, xiita e fundamentalismo, o que não tem nada a ver do ponto de vista objetivo. Talibã não é xiita, certo? Então, portanto, o termo surgiu no âmbito cristão, com um sentido positivo para eles, e daí o termo migrou para o ambiente jornalístico, acadêmico, com significado que é o quê? Grupos religiosos que recusam interpretações seja lá do Corão, seja da Bíblia, do Evangelho, o que for, e tem uma tendência a achar que eles têm acesso à literalidade do texto, que você pode aplicar. Então, se está dizendo, sei lá, como no caso do Velho Testamento, sei lá, 3.000 anos atrás, ou o que for, você apedreja uma mulher adúltera, então você faz isso hoje, certo? Então, a questão do contexto em que o texto foi escrito, portanto, diferente da modernidade, não é levado em conta. não é levado em conta.